Olá, alunos do Colégio Santa Marta. Sou o professor Jonathan Campos, sou professor de matemática e essa aula é para alunos do terceiro período do EJA. Vamos lá! Vamos entender como funciona a média ponderada, tá? Por que chama de média ponderada? Porque a média ponderada, ela precisa dos seus pesos. Existem pesos agora. É muito comum isso acontecer em escolas, né? Por exemplo, tem escolas que eu trabalho que funciona assim. O primeiro e o segundo bimestre tem média 2, tem peso 2. O terceiro e o quarto bimestre tem peso 3. Ou então o primeiro bimestre tem peso 1, o segundo bimestre tem peso 2, o terceiro 3 e o quarto bimestre tem peso 4. Isso acaba forçando, né, assim, influenciando o aluno a estudar em todos os bimestres, né? E não, às vezes tem aluno que chega no terceiro bimestre, já passou, e aí falta muito, não vem para a escola, não faz mais nada. Então, algumas escolas introduzem essas questões de peso. Então, na média ponderada, a gente precisa considerar os pesos respectivos de cada valor. Isso acontece muito para votação em departamento público. Né? Por exemplo, em alguns institutos, a gente vai ter que eleger um diretor. E aí os funcionários, os maiores funcionários têm um peso maior e os funcionários mais baixos, né, com salários mais baixos, têm peso menor. Todo mundo vota, mas os pesos dos cargos maiores têm mais força do que o peso dos cargos menores, sabe? Então a gente precisa considerar. É uma extensão da média simples e considera peso para as informações do conjunto de dados. É feita por meio da soma do produto de uma informação pelo seu respectivo peso e, em seguida, a divisão desse resultado pela soma de todos os pesos usados. Calcular a média aritmética ponderada dos números 5, 7 e 8 com pesos 2, 3 e 4, respectivamente. Então, agora, na ponderada, cada elemento vai ter o seu peso. O que ele está dizendo aqui? Que, vamos fazer esse exemplo aqui. Ó. O 5 ele tem peso 2, o 7 tem peso 3 e o 8 tem peso 4. Então, como é que a gente calcula a média ponderada? É a multiplicação do seu elemento com o seu peso, tá? O somatório, né? O somatório dos elementos com seus respectivos pesos, dividido pela soma dos pesos. Agora não é mais dividido pela quantidade de elementos. Olha aqui. Média ponderada. Então, é o elemento multiplicando aqui o seu peso. Então, o 5 vai multiplicar com 2, mais o 7 vai multiplicar com 3, mais 8 vai multiplicar com 4. E a divisão agora, a gente estava fazendo como? Na média simples, somando os elementos. Né? Então, tem 1, 2, 3 elementos, dividia por 3. Agora não. Agora é a soma dos pesos. Quais são os pesos? 2, 3 e 4. Então, como é que vai ficar essa média ponderada aqui? 5 vezes 2 vai dar 10, 7 vezes 3 vai dar 21, 8 vezes 4 vai dar 32. 2 mais 3 mais 4 vai dar 9. Faz essa soma aqui, 10 mais 21 mais 32, vai dar 63, e 63 dividido por 9 é igual a 7. Então, a média ponderada desses dados, com esses respectivos pesos, é igual a 7. Dúvida? Vou fazer mais um exercício aqui para explicar a média ponderada. Vamos lá. Calcule a média aritmética ponderada dos números 6, 7, 5 e 8 com peso 2, 2, 3 e 3. Olha só. Outro exemplo, na média ponderada sempre vai aparecer os pesos. Então, qual é a média, qual é o peso do 6? Está dizendo que é respectivo, né? Então, o 6 tem peso 2, o 7 tem peso 2, o 5 tem peso 3 e o 8 tem peso 3. E aí, isso vai ser dividido pela soma dos seus pesos agora. Então, ó, 6 vezes 2, mais 7 vezes 2, mais 5 vezes 3, mais 8 vezes 3. Dividido por essa soma, 2 mais 2 mais 3 mais 3.
6 vezes 2 vai dar 12. 7 vezes 2 vai dar 14. 5 vezes 3 vai dar 15. 8 vezes 3 vai dar 24. 2 mais 2 vai dar 4. 3 mais 3 vai dar 6. 4 com mais 6 vai dar 10. Somando isso aqui em cima, vai dar 65. 65 dividido por 10 é igual a 6,5. Tá? Então, a média ponderada desses dados, 6, 7, 5 e 8, com seus respectivos pesos 2, 2, 3 e 3, eu vou ter uma média ponderada de 6,5. A gente vai ver mais uns exemplos aqui para entender a média ponderada. João deseja calcular a média das notas que tirou em cada uma das 4 matérias a seguir. Das 4 provas a seguir, não é matérias. Calcule a média ponderada de suas notas, sendo que as 2 primeiras provas valem 2 pontos e as outras 2 valem 3 pontos. Então, olha só. A primeira prova e a segunda tem peso 2, a terceira e a quarta tem peso 3. A mesma coisa aqui. A primeira e a segunda tem peso 2 e a terceira e a quarta tem peso 3. Bom, vamos fazer aqui a média do João aqui em inglês. 6,5 vezes 2, né? Tem peso 2. 7,8 vezes 2, peso 2. 8,3 vezes 3, né? Tem peso 2. Não, é 8 vezes 3, desculpa, tem peso 3. E 7,1 vezes 3, também tem peso 3. E embaixo tem que ser a soma dos pesos. 2 mais 2 mais 3 mais 3. Fazendo toda essa multiplicação aqui, isso aqui vai ficar 13. 6,5 vezes 2 vai dar 13. 7,8 vezes 2 vai dar 15,6. 8 vezes 3 é 24. E 7,1 vezes 3 é 21,3. Tudo isso aqui, ó. 2 mais 2 dá 4. 4 mais 3 dá 7. 7 mais 3 dá 10. Faz essa soma aqui de baixo. Agora faz essa soma aqui, vai dar 73,9 dividido por 10. E aí, arredondando isso aqui, vai dar 7,3. Então, 73,9 dividido por 10, 7,3. A média ponderada dele, essa média ponderada dele só em inglês, a média lá que foi para o boletim, é de 7,3. E português? Vai ter que fazer, ó, 7,5 vezes 2, 6,9 vezes 2, 7 vezes 3, né? 8,2 vezes 3. Somado aqui pela mesma quantidade de pesos, que vai dar 10, né? E aí, ó, 7,5 vezes 2 deu 15, 6,9 vezes 2 deu 13,8, 7 vezes 3 é 21 e 8,2 vezes 3 é 24,6. Somando tudo isso aqui, deu 74,4. Dividido por 10 é igual a 7,4. Tá? Então, a média dele de português foi maior do que a média dele em inglês. Isso aí, considerando as médias ponderadas. Tá? Estou dando sempre um tempinho aí para ver se por acaso tem alguém copiando aí.
Aí eu estou deixando tempinho para vocês não perderem aí. Então vamos ver mais um exemplo de média ponderada. A tabela a seguir apresenta as notas de João na matemática. Calcule a média ponderada de suas notas, sendo que a primeira prova tem peso 1, então ó, essa primeira prova tem peso 1, a segunda prova tem peso 2 e a terceira prova tem peso 3. Então a gente precisa considerar os seus dados com respectivos pesos e dividir pela soma dos dados, né? 1 mais 2 mais 3. Então vai ficar 10 vezes 1, mais 4 vezes 2, mais 6 vezes 3. 10 vezes 1 vai dar 10, 4 vezes 2 vai dar 8, 6 vezes 3 vai dar 18. 1 mais 2 mais 3, isso vai dar igual a 6, né? E 36 dividido por 6 é igual a 6. Tá aí feita a média ponderada aí da número 2. Bom, vamos ver aqui um último assunto para a gente poder encerrar, que é a moda. O que é a moda, né? Como o próprio nome já diz, a moda é o que está na moda. É aquele dado amostral ou populacional que vai se repetir o maior número de vezes. Então, a moda, na nossa estatística, é o dado que mais se repete, é o que mais vai aparecer aí num determinado conjunto. Então, um exemplo. Ó, por definição, a moda de uma coleção de dados amostrais ou populacionais é simplesmente o valor que aparece o maior número de vezes. Isso é, aquele que apresenta a maior frequência observada na tabela de distribuição de frequências. Em amostra grande ou com valores muito repetidos, há casos em que a moda não é única em situações em que 2 ou mais valores amostrais tenham ocorrido com a mesma frequência, e essa quantidade de ocorrência seja a máxima. Então, como a gente estava falando, a moda ela vai ser aquele valor que mais vai aparecer. Essa moda ela pode ser bimodal. O que isso quer dizer? É quando você tem dois valores se repetindo ao mesmo tempo, com a mesma quantidade. Trimodal, quando a gente tem três valores se repetindo ao mesmo tempo. Ela pode ser multimodal ou simplesmente polimodal, onde você tem várias modas numa mesma distribuição de dados. Ou você também pode ter uma coisa chamada amodal, que é quando não existe moda numa frequência. Tá? Naquele conjunto ali, não tem nenhum valor se repetindo, ou seja, não existe moda. Vamos ver aqui um exemplo, né, de moda que fica mais fácil. Então, moda é aquele valor que mais vai aparecer, tá? O que mais se repete. Então, olha só, exemplo 1. Qual é o valor que mais está se repetindo aqui? Ó, tem 2, 4, o 2 de novo. O 2 aparece 3 vezes. Ó, 1, 2, 3. E o 3 aparece 2 vezes. O 2 é o dado que mais se repetiu aqui, né? Então, ele é a nossa moda. Moda igual a 2. Por quê? Ele apareceu mais vezes que todos os outros elementos. Olha aqui o exemplo 2, esse outro conjunto de dados. 4, 5, 8, 6. Ó, o 9 aparece 1, 2 vezes. Quantas vezes o 10 aparece? 1, 2, 3, 4 vezes. E o 11? 2 vezes só. Então, o 10, gente, ele aparece aqui, ó, 1, 2, 3, 4 vezes. Ele é o dado que mais se repete, que mais aparece. Logo, ele é a nossa moda. Então, bem simples, bem fácil. É olhar para um conjunto de dados e ver o que mais vai estar aparecendo. Essa aí é a nossa moda. Ó, um último exemplo aqui para a gente encerrar a aula de hoje. Em uma escola de música, as turmas são formadas por apenas 8 alunos. Na turma A estão matriculados Matheus, Rodrigo, Carolino, Ana, Tereza e Ana. Qual é a nossa moda aqui?
Moda não precisa ser necessariamente numérico. Posso fazer, por exemplo, o nome de pessoas. Qual é o nome que mais se repete aqui? Olha, Mateus aparece 2 vezes, mas Ana aparece 1, 2, 3 vezes. Logo, é o número que mais se repete, é o dado que mais se repete. Essa é a nossa moda. Ok, pessoal, vou estar encerrando a nossa aula de matemática aqui. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Bons estudos para vocês. Tchau, tchau. Até a próxima.